lamas, tu corianda lamas. Pai, em nome de Jesus, em nome do teu Filho, Pai, o Cristo ressuscitado, nós nos submetemos à tua autoridade e à tua voz, nós nos submetemos ao teu governo. Que nenhuma palavra, Senhor, saia da nossa boca por intermédio, Senhor, do nosso conhecimento. Nós nos submetemos, ó Pai, e honramos ao Espírito, Senhor, e declaramos, ó Pai, que esta casa é uma casa de liberdade, onde o teu Espírito possa passear e os teus filhos possam expressar isso, Senhor. Declaramos a tua voz, Senhor, como uma voz soberana, como o Espírito da profecia sobre os nossos ouvidos, que atingirá, Senhor, até a divisão da nossa alma e do Espírito, Senhor. Onde nós temos a plena certeza que o Senhor é a âncora da nossa alma, onde nós temos a plena certeza que Cristo é a âncora da nossa alma, onde nós temos a plena certeza que a tua graça invade a nossa vida, onde nós temos a plena certeza que a unção do teu reino invade por onde estivermos, Senhor Jesus. Quantas pessoas estão num período de transição? Eu estou num período de transição. Nós estamos num período de transição sobre essa cidade. E declaramos isso, Senhor, como um ponto certeiro para destravar, Senhor, através da tua palavra, Senhor. Que nós não venhamos ser apenas, ó Pai, como sinos que retinem, Senhor, mas que a palavra venha a ser como uma espada aguda, Senhor, para nos constranger, para nos formar ao caráter de Cristo, para formar, Senhor, uma identidade de reino, para nos levar à maturidade, Senhor, do filho maduro, aquele filho que o Senhor olha e deseja encontrar, Senhor. Que todos estejam ligados à estatura de Cristo. Que nossa casa, Senhor, seja levada à maturidade. Que nosso ministério, Senhor, seja levado à maturidade. Assim como temos sido provados pelo fogo, Senhor, nós declaramos a tua glória, declaramos o teu poder sobre São José dos Campos, declaramos a tua soberania. Somos gratos pela tua ressurreição. Somos gratos, Senhor, por o Senhor ter ressuscitado e nos ter dado condições de recebermos, sermos o oráculo, sermos o templo da glória de Deus. Recebemos a vida de Cristo, Senhor. Nós declaramos isso, Senhor. Senhor, e agradecemos. Agradecemos, ó Pai. Te agradecemos, Jesus, te agradecemos, Cristo ressuscitado, pelo cumprimento da palavra, pelo cumprimento da promessa, por um filho que veio fazer a vontade do Pai, estabelecendo um reino perpétuo e inabalável. Senhor, declaramos hoje, nessa noite, que tudo aquilo que é inabalável seja desconstruído em nossa vida, para que, Senhor Jesus, tudo aquilo que é abalável seja desconstruído em nossa vida, para que o inabalável venha a ser estabelecido, que a palavra do teu reino venha a ser estabelecida. Senhor, se nos momentos de fraqueza, que nós desistimos de caminhar, de viver como um corpo, Senhor. Quanto tempo nós andamos, ó Pai, e as dificuldades e os problemas nos afastaram de viver como um corpo. Hoje nós oramos e declaramos e pedimos, e já declaro que a partir de hoje está quebrada toda a sentença sobre os nossos irmãos, Senhor. E eles desfrutarão de como é precioso viver o corpo de Cristo. Como é precioso desfrutar da glória revelada que é o corpo de Cristo. Desse novo e vivo caminho, Senhor, nós declaramos. Yeshua, Rabaste Kalamas, Choreikandalamas, Toriandalamalabas. Nós submetemos ao governo do céu. Que a tua glória encha este ambiente. Que o peso da tua glória venha sobre a nossa vida, venha sobre o nosso espírito, sobre a nossa boca, Senhor.
Irmãos, aleluia. Domingo passado nós ministramos sobre o novo e vivo caminho, como é excelente participar do corpo e a importância de termos vida no corpo. E quando Paulo falava aos irmãos aqui em Coríntios 12 sobre o corpo de Cristo, ele estava falando para uma igreja que estava frequentando ou passando perseguição. Amém? E por causa da perseguição da religião judaica e do próprio Império Romano, alguns irmãos estavam retrocedendo e voltando ao judaísmo, né? Porque era mais fácil voltar às práticas do antigo pacto do que continuar enfrentando as perseguições para ter a vida de Cristo. E eu gostaria de falar uma coisa para casa aqui hoje, uma palavra para casa. É muito bom nós ouvirmos pregações que tem no YouTube diversas, mas eu quero falar uma coisa para você. Como um corpo, você deve ouvir as pregações que são ministradas nessa casa. Porque aquelas pregações que estão no YouTube e em todos os lugares, elas podem edificar você, mas não edificam o corpo. E todo o propósito do corpo é para uma edificação coletiva e não individual. Então toda a palavra que é liberada aqui nessa casa, o Senhor está tratando conosco, comigo e com você, para uma edificação de um corpo maduro que vai tocar uma cidade. Amém? Não que você não possa ouvir, mas é importante você dar atenção e honrar as palavras que são ministradas neste púlpito. Aqui nessa casa existem ministros do Senhor, cheios da glória de Deus, cheios do poder de Deus, que ouvem o Pai e ministra. Então é muito importante. Nós estamos numa série que o Senhor colocou ao nosso espírito, chamada O Corpo. Na primeira ministração nós falamos que muitas pessoas precisariam ter os olhos abertos para poder enxergar o corpo de Cristo, porque muitas pessoas só conseguem enxergar a eclésia, ou seja, uma reunião. Eclésia significa assembleia, reunião. Tem muitas pessoas que só conseguem enxergar a reunião, mas a igreja é muito mais do que uma reunião, ela é o corpo de Cristo. Você se reúne para levar aquilo que foi impartido para o resto da sociedade. Você reúne hoje, mas você continua amanhã desfrutando da palavra que você recebeu hoje, continua e continua. E cada palavra que é ministrada nessa casa, ela tem uma construção em Cristo que está fazendo na sua vida. Você está num processo de construção. Hoje de manhã, hoje à tarde, agora à noite, aí, quando o louvor ensaiava, a profeta Daiane teve uma visão de uma muralha muito grande, que embaixo dessa muralha algo vinha com muita luz e explodia essa muralha. Então eu quero dizer para você que o Senhor está desconstruindo muitas estruturas mentais na sua vida, muitas estruturas de pensamento que impedem você enxergar o reino de Deus. Muitas coisas que nós colocamos, muitos dogmas, muitas filosofias, muitas liturgias que nós colocamos na nossa vida e impedimos de ouvir ao Senhor. Hoje você está sendo desconstruído deste ambiente para receber a glória de Deus certeira na sua vida. Você é portador da vida e da luz, você é portador de Cristo, você vai voltar a ouvir o Senhor. Você não vai precisar de alguém lhe falando algo para você, ou você não vai vir doido num culto querendo que um profeta fale ao seu ouvido. Sabe por quê? Porque os teus ouvidos espirituais serão destapados e você ouvirá a voz do Cristo ressuscitado. Por quanto tempo nós entramos num culto e falamos: Senhor, usa alguém para falar comigo hoje, usa alguém. Eu quero dizer para você que toda vez que você está querendo que alguém fale com você, é porque os seus ouvidos espirituais estão tapados. E aí quando você está surdo espiritualmente, Deus usa alguém para falar com você. Mas eu quero te levar para um novo nível, querido. Em Cristo nós queremos te colocar para um novo nível. Você não vai precisar de um profeta falando a você, porque antes do profeta falar, você vai ouvir o próprio Pai e vai falar assim: Pai, eu me posiciono para ouvir a palavra e obedecer os teus estatutos. Isso é viver um novo pacto.
A promessa que o Senhor nos deu, que Ele colocaria no nosso coração e no nosso espírito toda a lei, e não ia precisar que ninguém nos ensinasse, porque o próprio Espírito ia nos ensinar. Em Hebreus 13 nós vemos essa conclusão, em Hebreus 8, aliás, nós vemos o Paulo falando fortemente sobre isso, aquilo que foi profetizado lá nos profetas, que haveria um tempo onde através do Senhor a lei seria colocada no nosso coração, e nós seguiríamos os estatutos, vivendo a verdade do Evangelho em santidade, em retidão, sem precisar ter uma placa dizendo assim: não pise na grama, porque você já sabe no Espírito de Deus aonde você pode pisar ou não pode pisar, querido. No ambiente onde as regras são muito fortes, significa que o relacionamento em Deus é fraco. Para um ambiente onde as pessoas não têm discernimento, onde não são maduros, é preciso você colocar num jardim várias placas dizendo: não pise na grama. Mas num ambiente onde as pessoas já amadureceram, elas sabem que pisar na grama vai estragar a grama. Então eu quero trazer para você aqui agora nessa noite o seguinte entendimento: não precisa ter uma placa dizendo não pise na grama, você precisa morrer e permitir que a vida de Cristo tome a sua vida, aí você vai entender o que eu estou falando. Muitas das vezes nós entramos num lugar onde as pessoas chegam aqui na casa e falam assim: pastor, qual é o estatuto da casa? Quais são as regras da casa? O que eu devo fazer, o que eu não devo fazer? Eu falo: filho, nós não temos regras, porque a única regra de fé é você morrer para o mundo, morrer para a sua vida e permitir que a vida de Cristo tome a sua vida. Que a partir do momento que a vida de Cristo tomar a sua vida, querido, não vai precisar regras para reger você, porque você vai estar num plano onde as regras que comandam a sua vida são estabelecidas no governo do céu. Ou seja, você vai estabelecer na terra a cultura do céu. Então, se você não tinha caráter, você vai passar a ter caráter. Se você tinha problema com corrupção, você não vai ter mais, porque é o Espírito governando a sua vida. Pastor, como é que eu chego neste lugar? Não existe segredo. Não existe campanha para você fazer, querido. Não existe regras. Vamos fazer uma campanha. Não existe nada disso. Você só precisa falar assim: eu me rendo. Senhor, eu me rendo. Eu me rendo. E quero experimentar da mesma morte que o Senhor experimentou. Quando Paulo fala que eu fui crucificado com Cristo, e aí ele está dizendo que nós precisamos experimentar da mesma morte que Cristo experimentou. Então, querido, a cruz, ela é inclusiva, você precisa se incluir nela. A palavra da cruz, ela não pode ser aniquilada dos púlpitos. A palavra da cruz tem que ser o alvo dos púlpitos, porque somente através da cruz nós temos a capacitação de matar o nosso homem que foi adquirido em Adão, matar o nosso pecado que foi adquirido lá no pecado de Adão, matar o nosso DNA, o DNA humano, o DNA do Adão velho, só na cruz. E quando nós vamos para a cruz, nós morremos e ressuscitamos com Cristo, e a vida de Cristo passa a ser a nossa vida. E eu quero falar para você que é um processo. É um processo. Todo dia nós descobrimos na onde que nós precisamos ser crucificados. Todo dia nós descobrimos: nisso ainda eu não fui crucificado. Hoje, quando eu cheguei no culto, meu filho estava bagunçando demais. Eu dei uma correção severa nele, severa, pesada. Aí quando eu sentei, o Senhor falou assim: ainda tem que morrer. Ainda tem que morrer. Então cada dia o Senhor vai revelando para nós, o Senhor vai revelando para nós segredos e lugares aonde você precisa morrer, querido. E à medida que você morre para o seu eu, você morre para o seu homem, a sua vida se transforma. Nós temos uma palavra para essa casa que o Senhor nos entregou, de volta para casa. Se você quer viver uma vida perfeita na sua casa, comece morrendo. Não vai ser fazendo coisa, mas vai ser manifestando a vida de Cristo. Amém? Você consegue entender isso? Então, mediante essa palavra que nós temos hoje, nós vamos ministrar sobre o corpo novamente, né? E eu quero declarar para você que no corpo todos são beneficiados. No corpo todos são beneficiados. Quando eu tenho uma vida em corpo, eu entendo que é o corpo de Cristo, todos são beneficiados. E é tão interessante como o Senhor faz, é tão interessante como o Senhor confirma o que nós estamos ministrando aqui, que hoje o Elias, quando ele pega o microfone, ele fala sobre o corpo, ele fala sobre quais os benefícios de você entender uma vida em corpo.
Em 1 Coríntios 11, e a partir do versículo 23, Paulo fala para nós que há muitos fracos e doentes porque não discernem o corpo, ou não conhecem o corpo, não entendem o corpo. E a maior resposta e o maior resultado da igreja ser uma igreja onde tem muitas pessoas que não conseguem estabelecer em Cristo é por não discernir o corpo. E por muitos anos a gente elevou aquilo para falar assim: você está em pecado para comer, não é isso. Discernir o corpo é não entender que a igreja é o corpo de Cristo. E o que é o corpo de Cristo? É a maior manifestação de Cristo na terra. Hoje nós estamos reunidos como igreja. Quando as pessoas nos veem, elas estão vendo a maior manifestação do corpo de Cristo reunida. A igreja, quando ela se congrega, é a maior manifestação do corpo. Mas ela não pode parar só neste culto, ela tem que continuar. O corpo é vida, e você é alimentado pela vida do corpo. Existe um cabeça que é Cristo, e esse cabeça ele dirige o corpo para todo lugar que deve ser dirigido, todo o comando. E você só recebe cura se você estiver conectado no corpo. Amém? Não há possibilidades de você receber cura espiritual, ou receber cura material, ou receber cura do seu ser conectado no corpo. Irmãos, e a gente prega isso todos os dias, todas as horas. E eu estou que nem... A palavra fala assim: inculca na cabeça dos seus filhos a palavra. Eu quero que vocês fiquem inculcados e entendam o que é o corpo. Tem muitas pessoas perdendo de desfrutar por não entender o que é o corpo. Irmão, como nós falamos domingo passado, que os irmãos estavam enfrentando, a igreja estava enfrentando uma perseguição, e essa era uma artimanha maligna para que ela não congregasse, para que ela não se reunisse. A mesma coisa acontece hoje, e vai levantar todo tipo de coisas. A hora que você vem para a igreja, vai acontecer um monte de coisa. Se você não se posicionar e dizer: eu vou, acabou. As estratégias mudam. Não vai aparecer ninguém com um revólver na sua cabeça dizendo negue Cristo, mas vai aparecer um monte de coisinhas que você pode resolver amanhã, que você pode resolver outro dia. E aí você larga porque eu preciso resolver, e o corpo não se torna prioridade. Abra sua Bíblia comigo em 1 Coríntios 12, versículo 4, querido. Sim, Deus. Sim. Existem diferentes tipos de dons, mas o Espírito é o mesmo. Existem várias formas de ministérios, mas o Senhor é o mesmo. E há diversas maneiras de atuação, mas é o mesmo Deus quem efetua tudo em todos. Diga comigo: tudo em todos. Cada um, contudo, é concedida a manifestação do Espírito, com a finalidade de que todos sejam beneficiados. Amém? Então, quando nós estamos em corpo, querido, não existe a possibilidade de você receber um benefício pessoal. Em corpo tudo é coletivo. Quando você está no corpo, não existe benefícios pessoais. Como assim, pastor? Quero dizer para você que tudo que você recebe, tudo que Deus dá para você, não tem a ver com você, mas sim com o corpo de Cristo. E tudo que você recebe de Deus só pode ser multiplicado se você estiver no corpo. Não existe chance de você multiplicar algo que você recebeu de Deus fora do corpo de Cristo. Tudo que Deus nos dá é para ser multiplicado no corpo. Sabe por que há muitos fracos e doentes? Porque eles recebem algo de Deus e não multiplicam. Por que não multiplicam? Porque são egoístas. Não participam do corpo, não vivem em corpo, não entendem o corpo, não discernem o corpo. E por não discernir o corpo de Cristo, não participa da vida que tem no corpo de Cristo. E vão continuar fracos e doentes. Sabe, quando você fala assim: pastor, eu não sei o que acontece comigo, eu estou fraco, eu não tenho força. A resposta que eu vou dar para você: você está fraco, não tem força, porque você não discerniu o corpo de Cristo, você não vive o corpo de Cristo ainda.
Você abandona o corpo de Cristo por qualquer coisa. Você não participa da vida do corpo. Irmão, o maior segredo para você ser fortalecido na fé é participar da vida do corpo. E você tem uma casa de paternidade, desfrute dela, meu irmão. Desfrute dela. Desfrute de tudo. Irmão, nem que seja para você vir aqui para limpar a igreja com o irmão, desfrute disso, isso é vida em corpo. Nem que for para você ir lá num passeio para ficar olhando os irmãos. Eu ia, irmão, eu ficava olhando a turma jogar bola. Eu não sabia jogar bola, eu ficava olhando e lá, e daqui a pouco eu comecei a jogar bola. Agora até gol estou fazendo, irmão. Isso é a vida em corpo, é vida em corpo. Você tem que entender isso. É uma brincadeira, mas real. É real. Em corpo nós somos beneficiados. A igreja não é aquilo que a religião montou, que entra numa capela, que entra numa parede e faz algumas orações e vai embora para casa. Não, isso não é a igreja de Cristo. A igreja de Cristo é onde flui a vida do próprio Cristo, e cada um é membro conectado no outro, e por ser conectado nós somos sarados. Nós precisamos entender isso. Não existe benefícios pessoais, e se o que nós recebemos não está beneficiando o corpo, tenha certeza que não fluiu da cabeça do corpo, que é Cristo. Uma das coisas mais impressionantes que eu fico doido quando eu olho para a criação, quando Deus chega e fala assim, viu que Adão estava só, e Deus falou, não, a minha ordem é crescei-vos e multiplicai-vos, crescei-vos e multiplicai-vos. Como que Adão vai multiplicar só? E viu Deus que Adão não tinha possibilidade de multiplicar, e o que ele faz? Ele traz Eva para Adão. Só há possibilidade de multiplicar quando nós estamos em corpo. E o maior interessante da criação de Eva foi que o Senhor tirou Eva do próprio Adão, simbolizando somos um em Cristo. Somos um. Então não há espaço para o meu individualismo no corpo, irmão. Não há espaço para o que eu sei fazer bem ou porque eu penso. O corpo não é um lugar onde eu venho para matar as horas. A reunião, a eclésia não é um lugar onde eu venho para matar as horas do meu domingo que eu não tenho o que fazer, aí eu venho. Não. Essa reunião é a reunião maior, onde você está recebendo um direcionamento para que você se posicione em Cristo. E se você posicionar-se em Cristo, a vida de Deus vai fluir sobre a sua casa, vai fluir sobre os seus filhos, vai fluir sobre a sua boca, vai fluir sobre os teus olhos. Porque a palavra fala que se os olhos forem maus, todo o corpo será mau. Mas se os olhos forem bons, todo o corpo será bom. Deus viu que era impossível Adão se multiplicar. Mas eu quero falar sobre duas coisas aqui com você: sobre solidão e isolamento. Porque a solidão é quando você é abandonado por tudo e por todos. Mas o isolamento é quando você se isola, você entra em reclusão. Você decide por sua própria vontade se isolar. E aí quando você decide, você se isola dos demais e entra num estado de separação. E esse é um dos piores estados, porque o isolamento, ele pode te levar à ruína. Provérbios 18:1 diz que aquele que se isola, ou aquele que vive isolado, ele busca seu próprio desejo e insurge, ou seja, se rebela, se revolta contra a verdadeira sabedoria. Então uma das maiores estratégias das trevas é fazer você se isolar. A maior estratégia das trevas é colocar na sua cabeça a mesma estratégia que ela tinha perseguindo os irmãos. Hoje ela trabalha na sua mente, colocando assim: isole-se, isole-se. Ninguém te ama, ninguém gosta de você. Você é menos beneficiado. Você tem necessidade. Ninguém sabe respeitar você. Ninguém te entende. Aí você começa a entrar neste lugar. E o isolamento vai entrando e você começa a se rebelar contra a verdadeira sabedoria. O que isso significa, irmão?
que quem não gosta de estar em companhia dos outros, quem não gosta de estar em companhia do corpo, ele está interessado somente naquilo que ele quer, ou naquilo que ele sabe, ou naquilo que ele deseja, e ele vai rejeitar todos os bons ensinos e bons conselhos. Então o maior segredo para que todos os ensinos, todos os conselhos que são liberados nessa casa, você possa absorver e aprender, é ter vida em corpo. Porque se você não tiver vida em corpo, tudo que está sendo liberado neste púlpito vai ser insuficiente para você. E aí você vai precisar ir para as redes sociais para buscar uma palavra de outro lugar. Quem está comigo e quem está entendendo? Sabe por que muitas das vezes você não está saciado com a palavra que está neste lugar? Porque você está vivendo isoladamente. Você está se rebelando contra a sabedoria que está sendo ensinada aqui. Você está se rebelando contra a verdade de Cristo que é ensinada aqui. E aí você quer se alimentar de uma palavra que está sendo ministrada lá na outra casa, que o Senhor está tratando com aquela casa, não cabe em você. Você pode até ficar legalzinho, alegrinho, mas não cabe em você. Porque a palavra que está sendo ministrada nessa casa vai te causar desconforto, como está causando desconforto para aqueles irmãos, porque o propósito do reino dos céus é elevar os filhos à maturidade. Filhos que possam estar na terra e manifestar a maturidade do Cristo ressuscitado, até a expansão do reino. Nós precisamos entender isso. Se nós não entendemos isso, nós vamos viver isolados. E o isolamento produz a rejeição. A rejeição, irmão, ela se associa de sentimentos tais como abandono, fracasso. Eu sou um abandonado, eu sou um fracassado. Eu não quero saber de coisas emocionais, não quero saber de amizade com ninguém, eu não quero ter amizade com ninguém, eu não confio no corpo de Cristo. Eu quero falar para você, a igreja que você sempre sonhou existe. A igreja que nós sempre sonhamos, eu nasci no berço evangélico, eu também achava que a igreja que eu sonhava não existia, até que o Senhor revelou sobre os meus olhos, iluminou os meus olhos, caiu toda a escama, e eu pude contemplar a igreja que o Pai desenhou existe, a igreja que eu sempre sonhei existe, você está nela, você é o corpo de Cristo. A igreja que o Senhor sonha, e a igreja que você sonha, é a igreja que manifesta o corpo de Cristo. Não é a Meg, não é a fulano de tal, não é a outra. É uma igreja madura que manifesta a verdade do reino de Deus. E essa igreja existe. Essa igreja é composta por filhos maduros. Por isso que nós precisamos ser iluminados. E você não pode ficar privado. Quem tem sentimento de rejeição, ele busca sempre a aprovação das coisas. Tudo ele faz para alguém aprovar ele. Tudo ele faz para que alguém chegue nele e fale: está muito bom, você é 10. Sentimento de rejeição, tudo que ele faz para que alguém aprove. Quem está debaixo de um sentimento de rejeição, ele perde convívio social e perde relacionamentos. Segundo a psicologia, a pessoa que passa por algum tempo sofrendo com sentimento de rejeição pode em algum momento associar outros sentimentos, como por exemplo, abandono, fracasso, privação emocional, indesejabilidade social, não deseja estar com ninguém, busca aprovação, pessimismo, se isola e perde oportunidades de relacionamento e perde oportunidades no convívio social. Então o que eu quero falar para você, querido, que não existe possibilidade de um membro fluir separadamente do corpo. Não existe. Imagine só, querido, você pode perder uma perna e ainda você andar com muleta, mas é muito complicado. Aquela perna que você perdeu, ela não vai viver mais. Se você cortar sua perna, o seu corpo vive. Vai ter dificuldades para locomoção. Talvez vai ter que colocar uma muleta, uma perna mecânica, vai andar todo estranho. Mas aquela perna que foi tirada do teu corpo, ela não vai viver mais. Então é impossível um membro viver fora do corpo. É impossível que você tenha vida fora de um corpo. É impossível que você tenha a vida de Cristo fora de um corpo. Mas também não existe a possibilidade de um corpo fluir perfeitamente com a falta de um membro. Se você perde um membro do seu corpo,
o seu corpo vai andar, todo mundo vai saber que você perdeu um membro, você perde uma mão, o que seja. Não existe a possibilidade de um membro viver fora do corpo, mas não existe a possibilidade de um corpo fluir perfeitamente com a falta de um membro. Você pode até colocar uma prótese, mas ela nunca vai ter vida. Prótese, ela se adapta à circunstância e ela se adapta ao corpo, mas ela não tem vida. Ela não faz a mesma coisa, ela não carrega o mesmo peso, ela não se movimenta para o mesmo lugar que você se movimentava quando você não tinha ela. O próprio nome diz prótese. Prótese é gelado, não tem vida, não sente dor. E nós não podemos ser próteses, nós temos que ser membros. Nós temos que sentir a dor um dos outros. Nós temos que sentir a dor um dos outros. Nós não temos que olhar para o corpo e achar que todo mundo tem que ser perfeito. Você não tem que olhar para o pastor e achar que o pastor tem que ser o perfeito. Que o pastor é aquele que ele não tem falta de nenhum problema. O pastor não tem nenhum problema. Isso é mente religiosa, irmãos. Quando a gente olha para o pastor e acha que o pastor ele tem a obrigação de não ter nenhum problema. A palavra de Deus me ensina que eu devo ser homem, não Deus. Mas só que eu tenho um pai que cuida do meu coração, e os meus problemas são compartilhados com o meu pai, que ora sobre a minha vida, aconselha e cuida do meu coração. Sou homem como você, como todos vocês. Tenho falta de dinheiro como todos vocês têm, mas isso não me governa. Passo às vezes por necessidade como todos passam, mas isso não me paralisa. Tenho problemas, tenho os conflitos como todos vocês têm, mas esses conflitos não me paralisam. Porque a vida de Cristo governa a minha vida. Você precisa entender isso. Os problemas eles vêm, mas não pode te paralisar. Se você está doente, você precisa se conectar mais ao corpo. Se você está ferido, você precisa se conectar mais ao corpo. Não existe cura fora do corpo. Nós não cortamos o dedo quando o dedo está doendo, nós curamos ele. Quando você quebra o dedo lá, dá uma topada no dedo no canto da porta da sua casa, no dedinho do pé, você não corta o dedinho. Você fica com ele passando dor. Você vai lá, passa remédio. E aí daqui a pouco todo o corpo começa a mandar vida para aquele dedo. Os glóbulos começam a mandar vida ali para sarar. Se teve um corte, manda o cicatrizante. Assim vai, todo o corpo. Só flui a cura quando está no corpo. Você está entendendo? Amém. Você precisa estar no corpo para que a vida de Deus te cure. Amém. Você precisa. Você precisa. Não é Deus que precisa de você no culto, irmão. Não é Deus que precisa, Deus não é. Antigamente as pessoas falavam assim: nossa, nós temos que adorar porque Deus necessita da nossa adoração. E um dia eu falando com o Senhor falou assim: eu não preciso da tua adoração. Vamos ler a Bíblia, eu vou te mostrar que eu tenho seres que me adoram 24 horas por dia. Vocês que precisam me adorar. Eu falei assim: por que eu preciso de adorar? Porque você, a cada vez que você me adora, você vai manifestando o meu caráter. Você vai tornando semelhante à minha pessoa. Então, irmão, não é Deus que precisa de nós no culto aqui não. Somos nós que precisamos dele. Não é Deus que precisa dessa palavra que está sendo ministrada. Somos nós que precisamos nos alinhar a esta palavra e entender a vida de Deus. E quando nós entendemos isso, nós mudamos para um novo e vivo caminho, irmãos. E se você entender isso, você vai estar vivendo através da vida de Cristo, que é o cabeça do corpo. E cada um de nós somos um membro em particular. Aí eu quero falar para você: se Cristo é o cabeça deste corpo, e o corpo é dele, e eu sou um membro, você é um membro. Talvez eu sou uma mão, ou sou um pé, ou sou uma orelha, e você é um joelho, você é um braço, uma perna, o que seja. Como você está vivendo neste corpo? Como está a sua participação neste corpo, irmão? Como está a sua participação como membro deste corpo? Os membros mais desonrados do nosso corpo, que nós protegemos bem, participam. Se os nossos órgãos íntimos deixarem de trabalhar, nós acabamos ficando doentes. Por mais que ninguém vê a nossa parte íntima, mas a nossa parte íntima trabalha. Ela tem uma função no corpo. E essa é uma pergunta que eu faço para você hoje: Como
está sua participação neste corpo? Você já tem os olhos iluminados, sabendo que a igreja, ela passa muito mais do que uma assembleia, do que um ajuntamento. A igreja, ela é o corpo de Cristo. Aonde nós andamos, nós estamos levando Cristo sobre a terra. Essa é a maior revelação, irmão. É a maior revelação do que todas as outras coisas. Jesus cura, Jesus salva, Jesus batiza com o Espírito Santo, faz tudo isso. Mas a maior revelação da igreja é você entender que a igreja é o corpo dele aqui na terra. A maior revelação é você entender que a ressurreição dele nos permitiu que a vida dele estivesse em nós. A morte e a ressurreição dele. Pela morte nós fomos perdoados. Hoje é dia de Páscoa. Pela sua morte nós fomos perdoados, mas pela sua ressurreição nós alcançamos a vida. Sabe, irmãos, lá em casa tem um pé de uva, e eu cortei o pé de uva na raiz. Falei assim, eu não quero mais saber dessa uva. O Senhor já ministrou tanto a minha vida através desse pé de uva, tantas as coisas. E aí a última uva que deu, por um descuido meu, eu não podei ela, então todas as uvas nasceram tudo junto. Aí ficou tudo ruim. Aí no cacho de uva, metade amadurecia, metade não amadurecia. Aí eu ficava esperando a outra metade amadurecer, perdia, que não estava madura, a que estava madura apodrecia, e não amadurecia a outra. Aí falei, não vai ter jeito. Conversei com os especialistas, falei assim, não tem jeito, embramou tudo a sua parreira. Aí eu fui lá e cortei ela no talo, na raiz. Cortei na raiz. Sabe o que aconteceu hoje? Eu estou saindo para vir para lavar a igreja aqui, tem um puta de um brotão lá. Um puta de um brotão. Sabe o que o Senhor falou comigo, filho? Muitas das vezes, quando nós estamos dando fruto, mas dando do nosso jeito, tudo embramado, fruto que não amadurece e fruto que apodrece, o Senhor da vinha precisa nos cortar até o talo. Quando parece que nós estamos mortos, Ele traz o poder da ressurreição e traz vida. Está lá, mais uma parreirinha crescendo, agora vai poder crescer certo. Querido, se tem coisas que nós fizemos, ou crescemos errados, crescemos sem maturidade, ou crescemos desalinhados, vai precisar o Senhor nos cortar até a raiz. Vai até parecer que você está morto, mas se você se entregar à vida do próprio Cristo, o poder da ressurreição vai vir sobre você. E você vai morrer para as suas práticas, para que a vida de Cristo governe a sua vida. Que nós precisamos entender isso, querido. Como está a sua participação no corpo? Um membro ativo ou um membro atrofiado? Se você está com um membro atrofiado, eu quero falar para você que Cristo é aquele que estende as mãos e te desatrofia. Se a religião atrofiou os teus membros, porque nós precisamos entender uma coisa, querido, tudo que nós não usamos, ele atrofia. Quebra a sua perna e engessa ela para você ver. Você quebrou a perna, mas depois que você tirar o gesso, seu pé não mexe mais. Por quê? Porque você ficou engessado 3 meses e perdeu o movimento das pernas e dos pés. Aí você fala assim, eu quebrei o osso, não quebrei o nervo. Você não usou, atrofiou. Como é que está isso em você? Você não usou e não desfrutou do corpo de Cristo. Como é que está essa revelação em você? Como está essa revelação em você? Como está essa revelação em você? O corpo de Cristo é a maior revelação da igreja. Você precisa entender e desfrutar. Abra comigo em Hebreus 12 ainda, em versículo 11. Toda correção de fato, no momento em que ocorre, não nos parece ser motivo de contentamento, mas de frustração. Mais tarde, no entanto, produz fruto de justiça e paz para todos aqueles que por ela foram disciplinados. Sendo assim, fortalecei as mãos enfraquecidas e os joelhos vacilantes. Sendo assim, fortalecei as mãos enfraquecidas e os joelhos vacilantes. Preparai caminhos retos
para os vossos pés, para que aquele que manca não se desvie, pelo contrário, seja curado. Queridos, se nós como um corpo prepararmos um vivo e novo caminho, reto e direito, não importa se tem manco, não importa se tem alguém mancando, o caminho cura. Sabe como que era chamado os nossos primeiros irmãos? Eram chamados de o perseguidor do caminho, eram chamados de seguidores do caminho. Sabe por quê? Porque eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Se nós como um corpo prepararmos um vivo e novo caminho, até quem for manco vai andar direito. A cura vem por estar no corpo, querido. É tão interessante que no versículo 12 aqui ele fala que vamos fortalecer as mãos enfraquecidas e os joelhos vacilantes. E eu quero falar um pouco sobre a mão no corpo. Talvez você é uma mão no corpo e está cansado por ser mão. Mas eu quero falar para você que quem é mão, ele tem habilidade para fazer muita coisa. Quem é mão, ele toca em tudo, ele pega tudo, ele levanta, ele empurra. A mão é o que vai primeiro em todas as coisas. Se você foi chamado para ser mão, querido, quer dizer que você vai fazer muito mais do que aquele que é pé. Mas você não pode viver sem o pé, porque o pé sustenta todo o corpo. A mão pode trabalhar mais, mas você depende do pé. E muitas das vezes nós nos cansamos, e eu quero falar aqui hoje sobre mãos enfraquecidas, que estão cansadas do trabalho que foi entregue, porque muitos são os dons, e existem diferentes tipos de dons, mas o Senhor é o mesmo. Existem diferentes tipos de ministérios, mas o Senhor é o mesmo. E a finalidade que o Senhor nos dá, o nosso dom e o nosso ministério, só tem uma finalidade, querido: é beneficiar todo o corpo. Você não recebeu um ministério para ser famoso. Isso é a religião que te ensina. Você prega bem, você canta bem, vai para as redes sociais que você vai arrebentar. Você não recebeu para isso. Isso tudo é engano da religião. Nosso ministério não é para ser famoso, é para edificar o corpo de Cristo. É para cuidar de vidas. E se preciso for você ficar famoso para que isso aconteça, e o Senhor conheceu o teu coração, e você foi achado como um Davi, que estava por detrás das malhadas. Davi não foi atrás dizer eu quero ser rei. Davi não ficou alarmando para ninguém: eu já matei o leão, eu já matei o urso, eu sou forte, eu tenho competência para ser um rei. Davi ficou ali cuidando daquilo que o pai tinha dado para ele cuidar. Filho, eu quero que você cuide das minhas ovelhas. E as ovelhas que você vai cuidar vai ser as ovelhas rejeitadas, são as ovelhas malhadas. Você vai ficar lá atrás, lá, ninguém vai ver você, seus irmãos não vão ver, ninguém vai ver, vão até esquecer de você, nem o profeta vai lembrar de você. Mas eu quero que você faça isso. Você consegue compreender isso? Ele entendeu a função dele naquele corpo, e ele continuou fazendo. E o Senhor enxergou ele de trás das malhadas. E quem exaltou Davi como rei de Israel não foi o pai, não foi a mãe, não foi o profeta, foi Deus. O profeta só derramou o óleo que o Senhor tinha mandado. O profeta, quando chega na casa de Jessé, ele olha todos os filhos e ele começa a achar: é esse. Aí o Senhor fala: Jessé, Samuel, não olha como os seus olhos veem, porque eu não vejo como os olhos veem, eu vejo o coração, você vê a aparência. Tem um nessa casa. Samuel fala: acabaram seus moços. Tem um lá no meio do mato, lá atrás, cuidando das ovelhas. E esse pode ser você hoje, pode ser nós aqui. Amém? Simplesmente continuarmos no propósito do Pai, na verdade do Pai. Nós não precisamos de fama, nós não precisamos de nome, nós não precisamos de seguidores, nós não precisamos de curtidas, nós só precisamos estar posicionados na verdade.
Só precisamos estar posicionados naquilo que Cristo nos colocou. E quando nós nos posicionamos, a nossa casa é transformada, a nossa família é transformada. E a nossa família sendo transformada, as pessoas virão até nós para receber daquilo que nós estamos recebendo. E aonde Deus está, onde a igreja se reúne, ela funciona como um imã que atrai as pessoas que estão lá fora para viver a verdade do Evangelho. Mas nós precisamos nos render a isto. Nós precisamos render a essa graça. Se nós não rendemos essa graça, irmãos, dificilmente nós vamos desfrutar. Mãos enfraquecidas. Se você foi chamado para ser mão, irmão, você vai fazer muito mais que todos. Não adianta você dizer que você está cansado por ser mão. Você foi chamado para ser mão. Você precisa entender que a mão sempre estará em ação. Não despreze o dom e a habilidade que Deus te deu por ser mão no corpo. Se você é mão, você só precisa... eu estou cansado, pastor. É porque você não está fluindo através da vida de Cristo. Você precisa se render e fluir através da vida de Cristo. E quando isso acontecer, nada do que você fizer no corpo você vai se cansar. Nada. Não queira que as outras pessoas façam o que você faça. Não queira exigir delas que tenham a mesma visão que você tem, porque você tem uma visão de mão. Tem muitas pessoas que não foram chamadas para ser mão, querido. Mas deixa eu falar uma coisa para você. Às vezes, eu acho que eu tenho um pouco nesse negócio de ser mão, que pega em tudo, faz tudo. E aí às vezes a gente reclama, às vezes, daquele que é pé. Porque o pé, quase a gente não vê ele. Porque o pé são os intercessores. Só que deixa eu falar uma coisa para você. Planta a bananeira e tenta andar daqui até na esquina com a sua mão, se você vai conseguir. Você está entendendo? Às vezes nós não olhamos o pé. São aquelas pessoas que estão levando o ministério para frente, na intercessão, na adoração. São aquelas que aguentam pancada. São aquelas que aguentam peso. São aquelas que não têm muita visão para fazer as coisas. São aquelas que você precisa falar 10 vezes para ela: faz isso para mim, por favor. E ela não faz, porque ela não tem esse entendimento. Mas ela é pé para sustentar qualquer porrada, qualquer pancada. Ela tem força para manter o corpo em pé. Pode vir o vento e ele está lá estabelecido, como firmado. Ninguém está vendo ele. Às vezes o pé tem frieira, irmão. Às vezes o pé tem frieira, fede um pouquinho. Mas ele é o pé, ele sustenta o corpo. E não é porque você é mão, porque você tem mais habilidade, que você deve desprezar o pé ou ficar bravo com o pé. Se você é mão, irmão, o que você está fazendo que você não está sendo adestrado? Se você é mão no corpo, o que você está fazendo que você não está atuando como mão? Mãos hábeis e delicadas produzem coisas lindas. Mãos hábeis e sensíveis tocam o coração das pessoas. Mãos hábeis. Eu gosto de ir naquelas feiras de artesanato, irmãos, porque eu sou um desastre para algumas coisas, não tenho coordenação. Aí você começa a ver aquelas coisas lindas que são produzidas através das mãos. São mãos hábeis. Eu tenho a mão muito pesada. Mãos pesadas são aquelas sem habilidade para cuidar. Tudo que pega fere, aonde toca machuca. Hoje, quando eu tocava no meu filho, eu percebi o peso da minha mão. Eu relei nele, quase desmontou o menino. Mãos pesadas. Mas o Senhor está pronto para restaurar as mãos pesadas. O Senhor está pronto para restaurar essas mãos pesadas e transformar em mãos suaves. Mãos que vão ser adestradas para curar. Mãos que vão ser adestradas para derramar o bálsamo. Mãos que vão ser adestradas para fazer massagem, para a cura. Mãos que vão pegar os pés feridos, igual aqueles homens que vinham em Gileade, passavam em Gileade, porque lá havia um bálsamo, o bálsamo da cura. E essas mãos derramarão este óleo, essas mãos amassagearão estes pés. Que reclame do seu irmão que é pé. Sabe por que você é mão e tem condição de pegar em tudo? Porque o pé te colocou de pé. Se o corpo não tiver pé,
corpo não anda. Nós precisamos entender isso. E quando eu começar a entender isso, eu não vou reclamar do meu irmão que não tem visão. Eu vou amar ele com todos os defeitos. Sabe por que o altar era feito de pedras brutas, queridos? E não pedras lapidadas? Para simbolizar que aonde o fogo do céu desce, é composto de pessoas onde ponta encosta em ponta. Você queria que seu irmão fosse lapidadinho? Você queria que seu irmão fosse todo bonitinho? Não, o seu irmão está te ensinando a suportar ele em Cristo, e ele está sendo ensinado por Deus a suportar você em Cristo. Isso é o corpo. O problema não está no meu irmão que é pé, o problema está em mim que sou mão e não estou querendo atuar como mão. Você está entendendo? Pare de reclamar que você faz muita coisa. O Senhor vai te restaurar hoje, vai te levantar para fazer muito mais, porque você é mão. Você é mão. Mas você não suporta o peso de quem é pé suporta. Mãos adestradas, irmãos, são mãos tremendas. E quando você chega perto de alguém que tem uma mão adestrada, logo você é tocado. Quando você chega perto de alguém que é mão, logo você é tocado. Preparai caminhos retos para os vossos pés. Fortalecei mãos enfraquecidas e joelhos vacilantes. Eu falei assim, joelhos também? Aí o Senhor falou comigo, sim filho, joelho. Aí o Senhor me fez, ele falou assim, anda sem dobrar o joelho. Eu fiquei andando. Vai até a porta da sua casa sem dobrar o joelho. Eu falei, Senhor, é ruim demais. Dói o corpo todo e anda estranho. Aí o Senhor falou assim, os joelhos trazem um movimento para o corpo. Os joelhos fazem o corpo andar suavemente. E às vezes nós que somos mãos não damos importância para o joelho. Reclamamos do joelho, o joelho não faz isso, o joelho não faz aquilo. Mas o joelho está levando o corpo suavemente para viver a rotina do reino. Para viver a rotina do reino. O joelho está escondido. As mãos estão sendo vistas, mas o joelho não. É o joelho que abaixa o corpo para que a mão pegue algo e levante e coloque no devido lugar. É o joelho que ajuda os pés a se locomoverem sem que nada se abale. Joelhos vacilantes. O que é joelhos vacilantes, irmãos? O que são joelhos vacilantes? São aqueles joelhos que estão com ligamentos rompidos. Eu tenho um amigo que trabalha comigo. Acho que o Júlio tem isso também. Mas tem um menino lá que é terrível, irmão. Dependendo do jeito que ele abaixar, se ele levantar, a perna vai para frente e a coxa para trás. Ligamento rompido. Então o joelho vacilante. Ele não pode ter habilidade. O Alexandre tem o ligamento rompido. Ele vai jogar bola, ele põe uma tornozeleira aqui, eu não sei lá que é aquilo, joelheira, isso é um negócio doido assim, ó, para que não dobre a perna dele. E o danado é bom ainda, mesmo assim. Sabe o que é isso? Joelho rompido, joelhos vacilantes. Se hoje você se encontra aqui e você é um joelho, aquele que traz um movimento do corpo. Joelho é aquele que põe o corpo suavemente, irmãos. Tem problema, tem luta, tem dificuldade no corpo. Vai fazer uma coisa, está dando errado. Quem é joelho, ele entra e faz assim, opa, vamos lá. Ele coloca um movimento no negócio, que ele deixa leve todas as coisas. Quem é joelho consegue trazer 25 pessoas numa van que cabe 15. E não reclama, você está entendendo? Porque ele tem a paz para resolver, ele sabe fazer o movimento do corpo. Oh meu Deus! O joelho quase não aparece, porque onde ele passa as coisas são feitas em paz. Oh meu Deus! Pode estar desabando o mundo, mas o joelho entra e as coisas são em paz e o movimento do corpo vai vindo tranquilamente. E nós costumamos não valorizar essas pessoas. Nós costumamos não valorizar aquele que é pé, que está na intercessão, na oração. Não tem muita habilidade para fazer o que é aparente, mas ele trabalha no invisível, no reino dos céus, guerreando contra principados e potestades. E quem é o joelhão está dando um movimento suave para o corpo.
meu Deus. A movimentação causada pelo joelho, produzida pelo joelho, é imperceptível, irmão. Ninguém nota o joelho, mas toda a movimentação do corpo, com suavidade, só acontece por causa dele. Então, se você é um joelho e está com o ligamento rompido hoje, o Pai está aqui para curar você, querido. Para que o corpo de Cristo movimente nessa cidade, em São José dos Campos, com suavidade. Chega, irmão, chega de mancar. Sabe por quê? Porque a igreja está preparando um caminho reto. E neste caminho reto, os pés que mancam serão curados, e os joelhos vacilantes serão curados. Se você é pé, você já sabe que você não aparece, mas você tem a função de sustentação do corpo. Vive escondidos, mas não tem como viver sem o pé. A função do corpo é preparar um caminho reto para os pés, pois são os caminhos retos que curam o corpo. Mesmo se o pé estiver manco, irmão, mas se o caminho for reto, os pés serão curados. Se o corpo tem um pé manco, é porque as mãos e os joelhos não estão preparando o caminho. Se o corpo tem um pé manco, as mãos e o joelho não estão preparando o caminho. Vou fazer aqui para você ver. O corpo está manco, com o pé manco, porque as mãos e o joelho não estão preparando o caminho. Após as mãos e os joelhos prepararem o caminho, estabelecerem um caminho de justiça, onde o reino de Deus é de justiça e direito, os pés que estavam mancos começam a se endireitar e andar por um novo e vivo caminho, onde a graça do reino é estabelecida, onde a vida do Senhor, o comando da igreja, sai da cabeça e fala assim: vamos para lá. O pé leva. O problema não está no pé, o problema está no caminho que não está sendo preparado. E se você é mão, saiba que você vai ter que fazer muito mais, irmão. Ah, pastor, mas eu já falei para fazer isso e ninguém faz. Não queira que o pé faça aquilo que você tem a visão de mão. Se você é mão, pegue e faça sem reclamar, porque você vive para um reino, irmão, onde você é destravado, um reino onde você é liberado das coisas da terra. Nós nos completamos. No próprio versículo 14 de Hebreus 12 diz: esforçai-vos para viver em paz com todas as pessoas e em santificação, sem a qual ninguém verá ao Senhor. Vigiai para que ninguém se exclua da graça de Deus, que nenhuma raiz de mágoa venenosa brote e cause confusão, contaminando muitos. Lembra que nós falamos do isolamento? Você não pode se isolar do corpo. Você não pode se isolar, você não tem outra opção. Se você se isolar do corpo, vai entrar o sentimento de rejeição, e o sentimento de rejeição vai causar uma raiz de mágoa venenosa. Você vai começar a olhar o seu irmão com mágoas, vai causar confusão e vai contaminar o corpo. É sério. O versículo 14 é tremendo, porque ele diz: esforçai-vos para viver em paz. O corpo é de Cristo, mas a paz vai depender do meu esforço e do seu esforço. Esforçai-vos para viver em paz com todas as pessoas e sem a santificação. Esforçai-vos para viver em paz com todos. Ah, meu Deus. Oh, Deus.
e em santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Paz e santificação. Vigiai para que ninguém se exclua. Você vai ter que vigiar nisso. E hoje, nessa noite, a graça do Espírito, o Espírito da profecia está falando sobre você. Cuidado para que você não se exclua. Porque se você se excluir deste corpo, você está se automutilando. E se você se automutilar, você vai morrer. E ainda vai deixar uma sequela no corpo. Porque se você for uma mão, você vai deixar um corpo sem uma mão. Se você for um pé, você vai deixar um corpo manco. Sabe, querido, nós temos que excluir do nosso meio toda raiz de amargura. Nós temos que excluir do nosso meio todo pensamento que só pensa em si próprio. Nós temos que excluir da nossa vida todo pensamento individualista. Nós temos que entender que aqui está a nossa família. Aqui está a família de Deus, os santos, os seus filhos. Aqui estão os nossos irmãos. Nós não podemos ser semelhante a Esaú. Esaú, ele era um cara individualista, ele só pensava naquilo que era de interesse próprio. Quando o seu irmão chega, com um prato de lentilha, ele troca o direito de primogenitura dele por comer aquilo que ele estava querendo comer, porque ele estava com fome. Ele não pensou na continuidade da geração que foi prometida a Abraão, seu avô. O Senhor falou para Abraão: Abraão, conta as estrelas do céu. Da mesma maneira que você não pode contar, assim será a tua descendência. Esaú abandonou a descendência. Abraão, nós não íamos falar o Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó. Nós íamos falar o Deus de Abraão, de Isaac e de Esaú. O orgulho, a soberba e o individualismo de Esaú excluiu ele da bênção. A descendência de Abraão veio através de Jacó, o segundo filho. Embora os dois fossem gêmeos, mas a regra era de quem saísse primeiro. O segundo filho. E quando nós nos comportamos igual a Israel, irmãos, que o Senhor veio para os seus, mas os seus não o quiseram, o rejeitaram. Nós que éramos oliveira brava, fomos enxertados na oliveira verdadeira. E aí depois, quando Esaú quis herdar a bênção mais tarde, foi tarde. Aí ele começou a perseguir o seu irmão para matar o seu irmão. E o seu irmão teve que fugir. Quando nós nos tornamos individualistas, nós só pensamos em nós. Nós não entendemos a vida do corpo, irmão. E se nós não entendemos a vida do corpo, o fluir da vida do corpo, dificilmente nós vamos ser sarados. E nós vamos andar como a igreja tem andado por muitos anos. Porque há entre vós muitos fracos e doentes. Sabe o que eu quero falar para você sobre a nova aliança, sobre o novo pacto? É um lugar que não existe altos e baixos na sua vida, querido. Pode estar caindo, pode estar o mundo destruindo, você está em Cristo e a sua fortaleza é Cristo. Quando nós entendemos isso e desfrutamos dessa verdade, nada nos para. E quando eu entendo que o corpo é a vida da igreja, eu me chego a ele. Irmãos, eu observo tanto, e como pai dessa casa eu tenho que falar. 2 finais de campeonato, acho que é o Paulista, né? É isso? 2 domingos em seguida, quantas pessoas às vezes não vêm porque estão assistindo um jogo? E o jogo acaba antes do culto, mas o cara fica tão injuriado, o outro vai comemorar e consegue ficar sem vir no culto.
Posso falar uma coisa para você? São os que mais apresentam problemas depois. São os que mais passam dificuldades depois. Porque está fora do corpo, irmão. Está desconectado da vida. Está desconectado do fluir de Deus. Tem pessoas que conseguem estar tão desconectado que não sabem nem o que acontece na igreja. Estou falando coisas sérias para você. Tem pessoas que, sabe por quê? Porque não existe o amor. E quando vem para um culto, ela fica assim: nossa, estou perdendo o jogo do São Paulo, estou perdendo o jogo do Palmeiras, estou perdendo o jogo do Corinthians, estou perdendo Renovai a vossa mente, irmãos. Você anda num novo e vivo caminho. Se você não tiver vida em corpo, querido, você não vai ter saúde. Sabe qual é o problema nosso? É que nós somos treinados, a nossa mente foi treinada. Se você está com um problema, vai para a igreja, faz uma campanha de 7 semanas. Aí você fica 7 semanas crentão, irmão. Fala em línguas, entrega profecia, e faz de tudo em 7 semanas. Aí você se sente o crentão, aí depois você pode andar mais 12 meses. Esquece. A revelação de Cristo em nós, ela tem que ser constante. Você não serve a Deus pelo que Ele te dá, você serve a Ele porque Ele é. E porque Ele é, você é abençoado. Efésios 1:4 diz que nós já estamos assentados com Ele. 2:6, eu acho, diz que nós já somos abençoados com todas sortes de bênçãos espirituais. E sabe por que eu não desfruto disso? Porque eu não estou na vida em corpo. E você está vivendo igual os irmãos lá de Corinto, voltando, perdendo. Os irmãos hebreus também voltando, perdendo a vida. Ai, meu dedo está doendo, acho que eu não vou no culto não. Querido, sabe o que é isso? O amor já se foi. O amor já se foi. Aí eu preciso visitar um parente às 13 horas. Não dá para ir no culto. Das 13 para as 19, irmão, tem 6 horas pela frente. Tudo isso é amor que já se foi. Você consegue entregar aquilo que Deus te deu de mão beijada. Você está sendo levados pelos ventos. Eu estou entregando para você uma palavra para você andar num novo e vivo caminho, onde o desânimo não vai chegar até a tua casa, onde a tua vida não vai ser uma vida de derrota, mas sim de vitórias. Você não vai mais andar em altos e baixos. Você não vai andar naquele tempo que você está cheio, e depois você está vazio, porque você vai estar sempre cheio e querendo estar mais cheio. E por onde você passar, você vai derramar do bálsamo, vai derramar do óleo, da unção, porque a graça de Cristo está em você, e você sabe que no corpo todos somos abençoados. Então é por isso que quando o pastor Paulo é abençoado, eu celebro, porque eu também sou beneficiado. Quando o Arco é abençoado, eu celebro, porque eu também estou recebendo essa bênção, porque no corpo todos nós somos beneficiados em Cristo. O corpo é este lugar, irmão. Então a igreja que você sonha existe. Você só precisa ter os olhos iluminados. Fica de pé, querido. Fica de pé, rendendo ao Senhor graças, entendendo que Ele é o Senhor da tua vida, entendendo que Ele é a vida. Este lugar transborda seu amor que nos envolve. A ti me achegarei pra encontrar teu amor que nos envolve. Flua, flua.